imagens do primeiro assunto que o Didi vai tratar, onde vai servir de alerta para a senhora conversar com a tua mãe, para a senhora ficar por dentro, para o senhor também ficar por dentro. Golpe, meu irmão. Um suposto advogado aplicou um golpe em uma idosa de 72 anos de idade. O Didio vai explicar. Ô Didio, receba o meu bom dia, o desejo de um ótimo turno de trabalho a você e a tua equipe. Como é que se deu esse suposto golpe, hein, Didio? Bom dia. Vamos lá, Popão. Bom dia para quem é de bom dia. É apenas quarta-feira hoje, né? Quarta-feira, a semana está começando e o programa tem 3h30. Então tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para se mostrar. É um programa que está convocando o senhor e a senhora que está nos 4 cantos do estado para que possa acompanhar mais um caso de golpe que é aplicado. Bom dia para quem é de bom dia. Atenção, concorrência, que lá vem pedrada. Prepara o capacete. O rapaz de 22 anos que está na tela, não se trata de um vídeo, é uma foto, mas ela está mexendo. Mas para se o senhor firmar a vista, vai conseguir entender que se trata do Rudinei de Almeida Bispo, 22 anos de idade, 17 passagens pela delegacia por alguma tipificação natureza praticada. Quem é esse rapaz? Esse rapaz, ele entra no segundo ato, porque no primeiro ato, Pop, essa senhora, se puder mostrar ela aí, ela tem 72 anos de idade. Se trata de uma mulher, né, trabalhadora, esposa, viúva de um policial civil, né, que tanto colaborou com a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e que ela precisa da atenção, principalmente do sindicato, a qual ela paga aí os seus R$200 por mês para que tenha uma assessoria jurídica. O que está acontecendo com essa senhora? No passado, o marido, seu Benedito, policial civil que já morreu, ele estava doente. Aí eles moravam numa casa lá no Pedra 90, na rua 22. Até que ele, no leito, já sabendo que ia morrer a qualquer momento, falou: eu quero ter o fim da minha vida lá na casa da minha sogra. Ele foi para a casa da sogra dele. É mesmo? Chegou lá na casa da sogra dele, eles saíram da casa e deixaram uma sobrinha, uma parente, tomando conta da casa para atender aquilo que ele queria. Certo. Só que após a morte dele, aqueles que eram parentes dessa senhora, que são parentes da dona Silvia que está na tela, foram morando e de um passou para o outro. No final das contas, uma jovem que está morando lá, Pop, tomou a casa dessa mulher, não quer deixar ela entrar na casa. Todo o contrato de compra e venda está no nome dela, IPTU está no nome dela, ela paga IPTU todo mês. Hoje ela vive de aluguel. E onde a gente pensava que estava ruim para ela, que ela não teria um teto e estava morando de aluguel, porque o parente dela não quer deixar ela voltar para a casa, que é dela, constituído e comprado com o soro do marido dela, que é falecido, ela foi atrás de um advogado. Correto. Aí o Rudinei entra. Atenção, Rudinei, o senhor que está na tela e é morador da comunidade do Peixinho, região lá de Santo Antônio do Revegé. 17 passagens. O senhor falou que teria aí os serviços advocatícios, que seria um advogado ou aquele que é capacitador para quem é advogado. Queria resolver o problema dela. No resumo da ópera, não resolveu a situação dela, da casa que ela está sem, fez uma biometria facial do rosto dela, emprestou quase R$80 mil em dinheiro e nem R$1 foi para o bolso dela. Falou que ia arrumar para ela uns R$3 mil até que ela pudesse resolver as contas, a luz e a água dela, e nada foi resolvido. Esse valor que está na tela seria aí o valor bruto do que ela receberia como pensão morte, que está na justiça para poder aumentar. Um policial civil que morreu não ganharia isso, tá, Pop? Então, é apenas uma pensão morte por enquanto, mas que no líquido não estaria sobrando para ela hoje, após o empréstimo que ele fez, R$3 por mês. A mulher não tem casa para morar. Foi despejada da casa que está morando porque está com 2 aluguéis atrasados e com R$3 ela não consegue pagar nenhuma conta de água e nenhuma conta de luz. Então, a intenção dessa matéria é chamar a atenção desse rapaz, das autoridades competentes, porque a gente vê aí crime de estelionato, se assim for compreendido, crime contra o idoso ou a idosa, se assim for compreendido, e a questão da casa no Pedra 90, na rua 22. O Pedra 90, Pop, diz que tem presidente de bairro, mas o presidente de bairro, por se envolver em situações adversas e que acabam aparecendo no programa do Pop, não atende mais telefone, bloqueou nosso Zap, se dizia meu amigo, mas não quer atender porque ele, como presidente, ele tem poderes para constituir, regulamentar e fazer aquilo que o Intermar está fazendo, título definitivo, mas precisa do apoio
daquele que se apresenta como presidente de bairro. Ah, é? Até aí Tem tudo presidente bem, de bairro lá, mas não temos sabia, uma não. matéria a qual não vai ficar por aqui, porque nós vamos atrás até que a dona Silvia, ela volte para sua casa e consiga se livrar desses 80 mil reais de empréstimo de um consignado que um jovem de 22 anos de idade, que teria idade para ser bisneto dela, praticou contra ela, segundo ela e o próprio filho Popão. Rudinei de Almeida, se o senhor entender que a matéria está incompleta e desejar participar, o jornal segue à disposição. Não do senhor, óbvio, da notícia. Play neles. A nossa equipe de reportagem vai começar uma história sobre um policial civil, há 19 anos atrás, um pouco mais, o Charlie Bronson, o Benedito, como era conhecido, investigador da polícia, que já faleceu e deixou a sua família. Tem a dona Silvia, que é sua esposa, com 72 anos de idade, que acabou aí herdando aquilo que o marido deixou. Processos que estão em andamento e hoje ela vive com a pensão morte de aproximadamente 5 mil reais. Duas histórias seguem a partir de agora e é um desafio para o programa do Pop. A primeira é uma casa na rua 22 do Pedra 90, a qual o seu Benedito constituiu, trouxe o seu suor, levantou parede, colocou tijolo sobre tijolo, mas quando ele foi para a morte, ou estava próximo da morte, ele queria morrer na casa de alguém. A dona Silvia, atendendo o pedido do marido falecido, foram para a casa de outra pessoa que é parente. E a casa ficou parada no Pedra 90, até que a dona Silvia concedeu a casa para uma parente dela, uma sobrinha, prima, alguém que pertence à família, para ficar na casa tomando conta, sem custo nenhum, apenas para poder cuidar. Até que a pessoa teve problema com vizinhos e teve que sair da casa a pedido da dona Silvia. Só que, coincidentemente, uma outra parente entrou na casa. E de lá para cá, essa pessoa não quer mais entregar a casa. Ela acredita que a casa é dela, mas esqueceu que os documentos de compra e venda estão no nome da dona Silvia, o IPTU está no nome da dona Silvia, todos os encargos sociais que são pagos da casa estão no nome da dona Silvia. A dona Silvia travou uma batalha contra uma sobrinha, uma parente, a qual tem idade para ser sua neta e não tem vergonha na cara de querer tomar posse daquilo que não é do seu suor. É a história do seu Benedito, Charlie Bronson, policial civil, que deixou para a família um patrimônio. E aonde está o ponto X da história? Após os longos anos, a dona Silvia veio morando de aluguel, travando uma batalha judicial, acreditando no sindicato da Polícia Civil. Atenção, sindicato, dê um pouquinho mais de atenção à dona Silvia, para que possa arrumar um advogado e que dê celeridade no processo dela, que ela mora de aluguel. Essa casa que nós estamos agora aqui é uma casa que ela estava morando, porque o dono já pediu a casa. A dona Silvia está sem condições de pagar o aluguel. De 5 mil que ela teria como o salário ou pensão morte, parte dele, ou a maior parte dele, foi embora. A história vai se complicando. De um lado, uma família, uma sobrinha, prima que querem tomar posse de uma casa que não é deles. Casa essa que está na rua 22 do bairro Pedra 90 e isso será resolvido juridicamente. Só que dona Silvia, na ansiedade de resolver, porque o sindicato da Polícia Civil não vem dando a devida atenção que essa senhora precisa. Quem conhece o Charlie Bronson sabe o tanto que ele combateu o bom combate e deu seu sangue pela Polícia Civil, não estão dando aquela atenção. Aí vem um ponto X da questão. Aí aparece aquele cara que fala que é advogado. Deixa comigo que eu vou resolver. Uma parente da parente que é parente da parente, que é ex, não sei de quem, a qual não vem aqui em questão, acaba apresentando um rapaz com o nome de Rudinei. Quem é o Rudinei? O Rudinei é esse que está na tela. Rudinei de Almeida Bispo, 22 anos de idade, morador de Peixinho, Santo Antônio do Levegé, 17 passagens pela Delegacia de Polícia Civil e que acabou aí aliciando ou enchendo os olhos da dona Silvia Benedita Alves, de 72 anos de idade. O Rudinei, com apenas 22 anos de idade, ele chegou na dona Silvia e falou: dona Silvia, deixa comigo que eu vou resolver. Falou que ia resolver a situação da casa e haveria um combinado. Ó, depois que você resolver, o Rudinei, você vai pegar e vai ter uma gratificação pelos seus honorários. Não é advogado,
não é operador de leis, não é captador de advogado, até onde temos o conhecimento. Mas o mesmo, ao invés de resolver o problema da casa, o que ele fez? Ele fez um consignado. A dona, ela só ganha 5 mil por mês, que descontando tudo que tem para descontar, cai para 3 ou quase 3. Ele consegue emprestar 77 mil, bem próximo dos 80 mil reais. 80 mil reais que foram emprestados durante a operação e a biometria que foi feita dela. Ele conseguiu pegar o cartão de crédito dela e fez diversas compras online. Ventilador, presentinho para não sei de quem, comprou não sei o que para não sei para outro, saiu presenteando um monte de gente. E vem ludibriando, vem enganando, vem aí tenteando a família, que é a mãe e o filho, em Cuiabá. Para isso, a família entrou em contato com a nossa equipe de reportagem, acreditando no programa do Pop, e o seu Rudinei, ele se trata de um procurado. O seu Rudinei, vou falar doutor, né? Porque existe o doutor do jurídico e existe o doutor do crime. O senhor tem a oportunidade, a partir de agora, de gravar um vídeo e apresentar para o programa do Pop. O que o senhor fez com 80 mil reais dessa senhora de 72 anos de idade? O que o senhor fez diante daquilo que o senhor acredita que é certo ou que está errado, ou que o senhor combinou com ela, de uma pessoa que já estava fragilizada, que perdeu uma casa, ou que a casa está sendo ocupada por parente que já está sugando o sangue dela como um morcego, de levar o dinheiro dela e deixar pior ainda a história da vida dessa mulher. Eu não sei no que o senhor acredita, no que o senhor faz, por onde o senhor anda, mas nós estamos aqui à disposição. Você quer gravar um vídeo? Quer contar a sua história? Porque aqui o que a gente está ouvindo é que o senhor é um caloteiro, que o senhor se trata de um estelionatário, que o senhor se trata de uma pessoa que agiu de má fé contra uma idosa de 72 anos de idade, que tinha até idade para ser sua bisavó, se assim o senhor respeitar ou acreditar. A polícia já tem conhecimento desse golpe que foi praticado em cima da idosa de 72 anos de idade, que fragilizada na perca de uma casa com ela está brigando para poder pegar de volta, porque hoje ela vive de aluguel e a margem que ela teria de lucro do seu salário acaba se acabando porque o Rudinei afundou ainda mais a vida dessa mulher. É isso que a gente quer entender. Dona Silvia, primeiramente a gente já contou a história para que as pessoas possam compreender. O Rudinei passou algum tipo de dinheiro para a senhora? Não, nunca. Nunca. Ele chegou falando que ia resolver o problema da casa. Quando eu liguei para ele e falei para ele que eu precisava de 2.900 para me pagar talão de luz, talão de água e o aluguel da casa, entendeu? Ele falou para mim... Eu tenho uma solução, vou fazer um consignado no nome da senhora. Não, a senhora vai no shopping que eu vou passar para a senhora esse dinheiro. Você está com o dinheiro? Tô. Nós chegamos lá, eu pedi para meu filho levar, porque eu estou com problema nesse joelho. Pedi para meu filho me levar, meu filho me levou. Meu filho falou para mim, mãe, eu vou subir lá em cima para me pegar a fatura da senhora. Tá bom. E ele não tinha chegado ainda. Ele é um mentiroso. Ele não tinha chegado ainda. Nisso, eu fiquei esperando ele, ele chegou. Ele chegou e bateu no meu ombro. Bença, tia. Deus te abençoou. Você está com dinheiro? Não, tia, nós vamos conversar, porque tem fulano que vai me emprestar, tem ciclano que vai emprestar. Ele colocou até nome de uma pessoa que há muitos anos eu conheço, para mim não tem defeito. Lá eu vou emprestar dele 1.200. Eu falei, meu filho não vai aceitar 1.200, ele quer os 2.900 para acertar o aluguel e a casa, e a luz e a água. As despesas da casa. E aí ele conseguiu emprestar? Nada, ele só mentiu, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E por que a senhora... quando ele fez o empréstimo no nome da senhora, como a senhora deixou ele fotografar a senhora ou fazer a biometria? Não, antes disso, estava eu e meu filho lá para me pegar, para me retirar meu cartão novo, entendeu? E aí meu filho, como ele tem ferro na perna, ele falou, mãe, tá muito gelado, eu vou sair lá para fora. Mas não estava com a intenção que ele ia ficar atrás de mim na hora que o menino do banco me deu o cartão, eu coloquei o cartão aqui e ele estava atrás de mim, eu não tinha visto. E aí eu peguei o papel, como eu tô com a pouca visão, e eu perguntei pro menino, aonde que eu vou assinar? Assinar para quê? Você estava assinando o quê? Receber o meu cartão, que eu estava recebendo o meu cartão. Aí ele pegou o cartão e levou? Aí ele, enquanto eu estava assinando, ele roubou o cartão, ele pegou, ele roubou. Furtou. Ele furtou o meu cartão e saiu. E nisso eu estava com o meu joelho muito doendo, eu afastei a cadeira, entendeu? Para me levantar. Aí a senhora acabou descobrindo, dona Silvia, que ele acabou aí levando quantos da senhora que ele fez de empréstimo, no valor de quanto? 77 mil quase 80 mil reais. Quase 80 Se mil. fosse a senhora que fosse fazer essa operação no consignado com essa margem que a senhora tem,
menos de 5 mil, que é uns 3 mil e pouco com todos os descontos. A senhora acredita que a senhora conseguiria emprestar 10 mil? Não conseguiria. E como que esse rapaz conseguiu emprestar 80 mil? Esse que eu não entendo, esse que eu não entendo. Agora, daquele pouco que a senhora tinha para poder receber, com esse desconto que vai vir no nome da senhora, e o dinheiro que a senhora fala que não pegou, quanto que a senhora acha que vai receber agora? R$3 e parece que 20 centavos. Dona Silvia, R$3. A menina do banco falou pra mim. Eu falei, de que eu vou viver? Olha a minha geladeira, gente. Aí quando a senhora liga pro Rudinei, fala, Rudinei, cadê os 80 mil reais que você pegou? O que ele fala? Ele só falou que ele vinha pagar ontem, dia 27, ele vinha trazer 35 mil para cobrir a dívida e 20... E até agora nada? Até agora nada. Só vive na estrada? Só vive na estrada. E ele mentiu, entendeu? Aí meu filho falou, vamos esperar ele até 10h30. Eu acabei escutando alguns áudios aqui, seu Rudinei, você falando, tô no terreiro. Aproveita que tá no terreiro e bate clemência pra Xangô. Se aqui foi praticada uma injustiça, isso será cobrado. Isso. Preste atenção, Rudinei. Isso será cobrado. Eu não sei por onde o senhor anda, quem tem a responsabilidade pela cabeça do senhor, mas o que a gente percebe aqui é que uma senhora foi enganada. 2 vezes. Vem os parentes, sugam ela, pegam uma casa que será resolvido na rua 22 do bairro Pedra 90. Quem está morando na casa hoje lá? Tainara. O que ela é? Ela é filha do meu sobrinho. Menos de 30 anos de idade. Tainara é sua tia, sua sobrinha ela. É sua tia. A casa é dela. Quem construiu, comprou o lote, levantou a casa, foi seu Charlie Browns, aquele que foi policial civil no passado e que deixou a casa para ela. A pedido dele, ele quis se cuidar quando estava doente na casa de outro parente. Não tem por que você querer passar por cima de tudo, agir de má fé, querer construir seu castelo de areia em cima do solo que não lhe pertence. E se há algum tipo de negociação, ainda está a tempo da senhora pegar e conversar com a dona Silvia, entregar a casa para ela, ver o que a senhora tem aí de direito, talvez umas telhas que foram colocadas, um pedaço de madeira, que possa entrar num acordo. Agora, o que a senhora não pode fazer é trocar sua juventude em cima do suor daquela que já está com 72 anos de idade. Então, portanto, a intenção do programa do Pop agora é poder resolver a situação dessa senhora, onde a sobrinha tenta tomar a casa depois que é emprestada a casa para poder morar. Já pensou, gente? Sangue do mesmo sangue. E um rapaz que veio de Santo Antônio falando que era advogado operador, acabou fazendo um consignado de 80 mil reais e deixando uma mulher que receberia ali uma margem de 3 mil reais. Hoje ela recebe 3 reais. Mora de aluguel, não tem outra renda e vai viver como? Então, portanto, vamos aguardar para ver o que a polícia vai identificar e o que será interpretado, já que existem duas situações semelhantes praticadas. Uma é tomar posse daquilo que não lhe pertence e a outra foi um consignado onde esse jovem de 22 anos de idade, que tem 17 passagens pela delegacia, por vários crimes que foram praticados, tem que devolver o dinheiro a qual ele pegou e emprestou no nome dela. No cartão dela, que foi furtado, enquanto ela estava buscando no banco, ele comprou ventilador, comprou caixa de som, pagou posto de combustível e saiu gastando todo o dinheiro dessa mulher, aquilo que ele emprestou no nome dela. E tudo foi assim, a maior parte do que foi gastado, ele usou o cartão de crédito dela, daquilo que caiu na conta dela, o consignado dela, e vem agindo de má fé. Nunca tem tempo para poder responder para essa senhora. Então, portanto, com a palavra Polícia Judiciária Civil, Delegacia de Estelionato, Delegacia do Idoso, doutor Rogério, se houver condições de atender essa situação, que é um crime praticado, e que tanto a Polícia Civil divulga, Operação A, Operação B, Operação D, tem casos por menores que sejam, mas que são agravantes. Eu estou falando de uma única pessoa, né? 30 pessoas lesadas. Se aparecer mais vítimas, os senhores fiquem à vontade. Portanto, o Rudinei é o personagem e o espaço está aberto para que ele possa se pronunciar. Agora, aquela que está na casa dessa senhora, isso aí lá na frente a gente vai resolver, porque se juridicamente ou a delegacia entender que foi uma posse indevida de uma casa, de alguém que comprou e pagou e suou por aquilo que tem, a gente vai estar aqui acompanhando a saída dessa mulher e a entrada dessa senhora de 72 anos de idade que não tem onde morar, porque a casa que nós estamos, o dono pediu, onde ela não tem dinheiro para poder pagar o aluguel. O dinheiro que vai sobrar para ela, que o Rudinei fez um empréstimo consignado, são 3 reais, que não dá para poder pagar
nem a luz e nem a água que ela utiliza nessa casa, a qual tem o custo do aluguel. Com imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Varão, que judiação essa senhora tá vivendo, meu irmão. Bota judiação nisso, Pop. Olha, você vê onde a confiança, entendeu? Através de uma foto, simples foto, pode levar alguém a ficar nesse estado, né, Pop? Mas como o Didio pontuou, Caio, se ela fosse pleitear esse empréstimo no banco, iriam dizer que só pode comprometer a renda em até 30%. Exatamente. Mas no caso dela, se ela fosse pedir um empréstimo ao banco, dificilmente ela teria 10 mil liberado de empréstimo. Exatamente, papai. Era o máximo, né? Aí Era o máximo. ela está argumentando ali pro nosso repórter de que o Rudinei teria então conseguido um empréstimo em nome dela de 80 mil reais. Ô, Caio, e a liberação é através da imagem ali da pessoa no celular, né? É através do facial, né, Popão? Que hoje geralmente os bancos liberam. Agora, o que me deixa às vezes encabulado diante dessas situações é como é que se é através de uma facial, mas mesmo assim depende de uma liberação do banco. Como é que é liberado tão facilmente, inclusive um valor como esse que compromete toda a renda da pessoa? Nos faz pensar, talvez de forma errada, que tem a cumplicidade de alguém do banco, de alguém que tem acesso à documentação. E a matéria, ela ficou longa de propósito para alertar a senhora, para alertar o senhor. Vocês perceberam ali que tem também um parente que estaria na casa. Só deixar claro aí que todas as partes citadas, principalmente o Rudinei, se você entender que cabe alguma informação que na matéria não teve, o jornal segue até às 13h30. Mas é uma denúncia grave, gravíssima. O Rudinei pode encher a tela, até para que ele ou alguém que o conheça dizer. Rudinei Almeida Bispo, 22 anos de idade, morador. Santo Antônio não é grande assim, né, Varão? Não, Popão. A chance de alguém conhecer e ser parente dele e dizer, Pop, não é bem assim, tá faltando informações. Então conta aí, Rudinei. Porque tem uma senhora que está recebendo R$3 em função do empréstimo que ela acusa que você fez de forma enganosa a ela, onde ela não sabia que ia ter esse empréstimo de 80 mil. Não tem lógica, Pop. Na lógica, um banco que se preze, Pop, 30% comprometido da renda, daria uma parcela no máximo de R$900 no e total. Ela não receberia só como a renda R$3, né, poxa? Exatamente, Popão. Nós vamos continuar nesse caso e tomara que o Rudinei se manifeste e principalmente interrompa aí o prejuízo que essa senhora vem tomando. E eu estava ali, junto com o Caio, vendo uma dezena de áudios que chegaram no PopZap, não desse assunto, e não que não seja importante, mas do assunto daquela senhora de mais de 70 anos de idade, este vídeo. O Didio produziu uma matéria, corre ali, Iago, no meu campo de visão, o nome a vítima é a dona Silvia. Rudinei, Popão. Rudinei de Almeida Bispo. Nós produzimos uma matéria onde o Rudinei de Almeida Bispo, ele então teria se passado por advogado e teria então enganado uma senhora com mais de 70 anos de idade, aonde fez com que ela, sem saber que iria fazer um empréstimo consignado, que vem debitado na Olelite, no salário que ela recebe. Fizeram um empréstimo de quanto, Caio? Pop, R$80 mil, segundo ele. Quase R$80 mil. E nós, Rudinei, boa parte do jornal, oportunizando para que você participe da matéria esclarecendo o que foi feito com essa senhora. Só que agora você vai ter que esclarecer com outras vítimas que apareceram, Varão? Isso, e detalhe, Popão, algumas vítimas que apareceram ficaram com medo de falar, Popão, minha tia participou do falso golpe, entendeu? Mas não quiseram se revelar. Mas uma aqui decidiu contar toda a história e até mandou aqui, Pop, esse Rudinei é um cretino, é as palavras dela, tá? Ele já deu golpe na minha tia, no nome dela, e estourou os cartões dela, fora os agiotes que vinham atrás dele e usavam o nosso endereço. Não é de hoje que ele faz vítimas. E ela encaminhou um áudio narrando toda a situação, Popão. Eu quero ouvir, e antes de ouvir, veja se eu consigo colocar o Didio no link para que ele, então, dê continuidade na matéria sobre novas denúncias contra o Rudinei. Por favor, Varão. A gente conheceu esse rapaz através de um amigo que era muito amigo da nossa família e apresentou ele. Ele inventou uma história mirabolante, que ele era estrupado pelo padrasto, que ele sofria abusos, que ele apanhava. A gente se compadeceu com a história dele, mas a minha tia, que insistiu, e ele passou uma temporada, a gente acolheu ele.
Depois disso, ele foi lá, ele deu um golpe na minha tia. Eu não sei como ele conseguiu os dados dela, se ele mexeu nas coisas dela. Ele conseguiu os dados do cartão, conseguiu clonar esse cartão de crédito dela. E a gente só foi descobrir quando chegou a fatura para minha tia. E começaram a ligar para ela que estavam utilizando o cartão, que já tinha feito uma negociação e não tinha sido pago. Depois disso que a gente descobriu, fora os agiotas que estavam vindo aqui na porta de casa, a gente estava sem entender, que foi aí que a gente começou a descobrir os podres e as vítimas que ele fazia. Porque essas pessoas começaram a vir na porta da nossa casa, porque ele fora que na época eu estava grávida, e aí veio um agiota aqui, eu não sei também se ele é de facção, eu sei que ele falou algo referente a isso, que eu nem sei se pode estar falando esse tipo de coisa, mas foi o que a minha família e eu passei na mão desse garoto. Eu tenho até um boletim de ocorrência feito contra ele, porque ele ficava me ameaçando nas redes sociais, ameaçando que ia soltar print sobre minha família, coisas sobre a minha família, que foi que eu fiz o boletim, e aí ele parou. Mas antes disso, ainda ficava vindo, e veio esse cara falando que ia estourar a cabeça dele, e por incrível que pareça, esse cara sabia o meu nome, sabia o nome do meu filho, falou, uai, não é você que estava entre a vida e a morte, você e o seu filho? Ele estava com você no hospital, e assim, faltava poucas semanas para eu ganhar o meu filho, e ele falando esse tipo de coisa. O que eu passei na minha gravidez foi tão conturbada por conta dele e dessas pessoas que vinham aqui. E o estopim foi que veio um outro armado aqui, um colombiano, um agiota, e falando também que ia matar ele. E aí, se não fosse eu chegar e arriscar a minha vida e perguntar o que estava acontecendo para essa pessoa que estava vindo e tirando foto da minha casa, eles nunca iam descobrir. Ele mentia que eu era irmã dele, que minha mãe era mãe dele. E ele se passava por pai de santo, e assim ele aplicava os golpes dele. Na época eu não sabia, fui descobrir bem depois, quando começou a acontecer tudo isso, e quando ele deu o golpe na minha tia, que eu não sei como ele conseguiu clonar todos os dados dela, conseguiu clonar esse cartão, conseguiu fazer inúmeras compras, e a gente só descobriu que era ele por conta que ele estava passando o cartão na amiga dele que faz unha. E a gente tirou uma fatura detalhada e viu. E essa amiga dele em comum que faz a unha começou a ir na porta de casa da minha tia para cobrar ele, como se ele morasse lá. Rapaz. Ele passava os nossos endereços para essas pessoas que ele fazia dívida. E fora outra amiga dele que postou uma foto minha, que ele estava junto numa foto que ele colocou minha no perfil dele. Essa amiga foi, printou e postou nas redes sociais cobrando ele, que foi que eu entrei em contato com ela, falando que eu ia procurar minhas medidas, né, cabíveis, porque como ela estava divulgando uma imagem minha, eu estando grávida num momento sensível, para cobrar o Rudinei, sendo que eu não tinha nada a ver com ele e ela colocou minha foto. Aí que eu fui descobrir que ele estava dando golpe até nessa menina Nijóias, que ela vende semijóias. Mas, moço... Então, assim, não é de agora que ele faz vítimas e ninguém para ele. Polícia não para, ninguém faz nada. Tá. E ele vive aplicando golpes em todo mundo. A minha família foi total prejudicada por conta desse cara. Caramba. Caio de Deus... Olha, Rudinei de Almeida Bispo, esse é um dos áudios que chegaram aí. O Didio tá no link, é? Ô, Didio, eu vou sugerir que você produza outra matéria oportunizando outras vítimas do Rudinei de Almeida, viu, Didio? Eu desafio neste momento a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, Pop. Diante de tantas operações, Operação A, Operação B, Operação C, Operação D, 36 pessoas que são aí e sofrem busca e apreensão, são patrimônios que são interditados. Eu quero agora só que pega o Rudinei. Max, que pertence à Polícia Judiciária Civil do município de Santo Antônio do Levegé. Bruno, que pertence à Polícia Judiciária Civil de Santo Antônio do Levegé. Comunidade do Peixinho. Ah, não tá lá, tá em Cuiabá? Doutora Eliane, da Delegacia de Estelionato e Fraudes Eletrônicas de Cuiabá. Esse é o homem, Rudinei de Almeida Bispo, 22 anos de idade, 17 passagens criminais. Doutor Pablo Carneiro, monstro naquilo que faz. Essa é a foto, esse é o homem, esse é o perfil, que se passa por pai de santo, mas de pai de santo não tem nada.
Porque quem é pai cuida dos seus filhos. Quem tem orixá cuida da sua cabeça. E o que a gente está vendo aqui, sem fazer um prejuízo sobre o rapaz, é de uma pessoa dissimulada que não se preocupa com o próximo, não se preocupa com o ser humano. E o pior de tudo, fez um empréstimo de 77 mil reais, aproximadamente 80 mil reais, no nome de uma senhora de apenas 72 anos de idade. É uma idosa, fragilizada, viúva, sem a sua casa, que foi ocupada pelo parente, o sangue do seu sangue, que está morando na casa de graça, no Pedra 90, na Rua 22, e deveria ter vergonha de olhar para o vizinho da esquerda e da direita e saber que aquilo que está usufruindo não lhe pertence. Então, portanto, o desafio está lançado. Se existe polícia no estado de Mato Grosso, bons policiais que possam se sensibilizar com a história dessa senhora e dessas pessoas que estão entrando em contato, é só pedir a prisão ou a busca e apreensão na casa desse jovem que, com tanta pouca idade, numa matemática rápida, desde quando ele nasceu, um crime por ano, aproximadamente, acabou sendo cometido, Popão. O Didi está no veneno com razão. Ele que foi na casa da senhora de 72 anos de idade, ele que viu a senhora emocionada, a senhora que, infelizmente, ficou viúva, perdeu o marido, e ela está sem a casa porque uma sobrinha do marido é que está na residência, pediu o auxílio do Rudinei, o Rudinei a levou numa agência bancária, furtou o cartão, tudo ela pontuando conosco, e o Didi que acompanhou. Agora, se você, Didi, tá no veneno e com razão, eu tenho mais denúncia? Tem mais denúncia, Paulo. Isso é o que tá chegando que eu tô conseguindo trazer aqui pra pé à tona, viu? Enche a Pop tela, Zap. é escrito o áudio. Escrito, Pop. O que tá escrito aí? Boa tarde, Pop. Minha sogra foi vítima desse Rudinei também. Juntamente com meu marido, fomos injustiçados e roubados em 10 mil reais. Contando essa mesma história de abuso, que a mãe e a irmã dele sugavam ele. A única que valia alguma coisa era a avó, que no final de tudo também sabia de todo o golpe. Prometeu a aposentadoria da minha sogra, emprego pra mim e pra meu marido, sempre pedindo taxas de saque, taxas de serviços, usava outros números se passando por outras pessoas, usando o nome desse agiota colombiano, se passando por pai de santo também. Até feiticeiro pra miséria, pra morte, ele fez a nossa casa. Minha sogra tirou cama, televisão, celular, inúmeros empréstimos, tudo por conta de promessas de serviço de aposentadoria dela. Um acerto meu de um serviço que eu saí, ele pegou para pagar umas coisas para mim e meu marido. Meu marido foi extremamente injustiçado por conta de toda essa mentira. Meu sogro foi injusto com meu marido. Até na internet esse safado colocou nossa foto como se nós que estivéssemos aplicando o golpe. Ô, Didio, eu vou devolver a palavra, coloca trecho da matéria ali, Iago, fazendo favor no ar, porque tá pipocando o Pop Zap ali, denunciando o Rudinei. Uma das vítimas é a dona Silvia. E já surgiram outras, mais de 5 vítimas. Coloca o Didio na tela aí que ele quer complementar. Por favor, Didio. Pop, hoje é quarta-feira e nós que somos aí umbandites e acreditamos em orixás, é o dia de clamar as forças e a justiça de Xangô, né? Caô Cabecilê Xangô. Coincidentemente é uma quarta-feira na qual não foi combinada para atender essa senhora de 72 anos de idade. Esse rapaz, ele se afirma ser pai de santo, às vezes para poder aterrorizar aqueles que seriam vítimas dele. Então o seu Rudinei, nesse momento, ele mandou uma mensagem com um tom de ameaças para a família da dona Silvia. Eu vou ler a mensagem que ele acabou de mandar. Vou mandar essa, vai ser a última mensagem que vou mandar a você. Não tem como provar. Vão ter que provar tintim por tintim. Eu tenho o contrato que sua mãe assinou pedindo o empréstimo. Tem ligação de vídeo que ela fez com o banco. Eu falando, entre outras coisas. Então, gato, boa sorte. A lei é para todos e todos nela têm direito à defesa. Monte a sua. Ele quer dizer que entende de lei. Ele quer dizer que entende de justiça. Ele quer agora afirmar que ela teria conhecimento do empréstimo que foi feito. Conhecimento ela pode ter, seu Rudinei, mas agora o senhor não pode ter no seu bolso 80 mil reais, a qual o senhor fracionou fazendo compras online, abastecendo o seu carro, o carro de terceiros e gozando daquilo que não é do seu suor. Se o senhor acredita que já passou os 80 mil, ou 77 mil, ou aquilo que o senhor acredita que é verdade, para ela, entre em contato, o programa do Pop está com o QR Code no ar, para que você possa participar. O que ganha estranheza, que não adianta o senhor argumentar se foi feito um procedimento
tecnicamente ou juridicamente correto. O senhor colocou a mão naquilo que não devia quando o senhor é acusado de, enquanto ela estava no banco, assinando o recibo de um cartão de crédito, um cartão do banco que ela estava recebendo, o senhor pegou o cartão e ela tem várias provas de compras online que o senhor praticou, aonde para poder fazer a compra tem que colocar os seus dados e o senhor, na mancada ou mancoso, ou talvez no excesso de inteligência ou de experiência, o senhor deixou seu nome lá. Então as provas ela tem. Não estamos falando de situações adversas, é na situação dessa dona que apresentou. Eu li todas as documentações e o senhor, com tanta idade que tem, que são 22, e acredita que está com a lei ou entende de lei, desafiamos o senhor nesse momento. Programa do Pop do lado de cá, o senhor do lado de lá. Se eu tenho advogado, nós temos assessoria jurídica. E se precisar, Pop, vamos aclamar o maior criminalista do estado de Mato Grosso, que é o doutor Rodrigo Pozo, para que possa entrar no jogo e para que a gente possa pedir a prisão desse rapaz, onde ele possa responder pelos atos cometidos, se assim a justiça compreender, Popão. Didio, você vai ficar mais no veneno, filho. Ah, vai. Eu entendo você ficar no veneno, você que produziu a matéria. É que tem outras vítimas. Tem outra vítima. Pode vir aqui, comandante. Pode vir cá, filhão. A dinâmica é essa, ó. Pode vir cá. Ô, Varão, seu Caio, quantas vítimas nós já oportunizamos no ar? Pop, total aqui tá indo pra... no ar, né? É, no ar. No ar foram 2 agora. Agora eu vou colocar mais? Mais uma vítima, tenho mais 2 vítimas aparecendo. Tem outra gravando, narrando agora, que é vítima dele, que tá agora topando aparecer. Ô, Rudinei de Almeida Bis, você mandou mensagem pra dona Silvia? Você vai ter que mandar pra mais gente, porque tá pipocando aqui de pessoas que você teria enganado. Consigo reproduzir o áudio? Bora. Opa, bom dia, Pop. É o seguinte, Pop, esse cara aí, ele me roubou também. Ele me apresentou como se ele fosse advogado, que disse que ele ia comprar de um cartão de crédito do banco. Agora, quando eu fui ver, ele fez um empréstimo no meu nome. E um cartão também. E eu não sei do cartão e nem do dinheiro do empréstimo, não peguei, não. Só tô com a conta para pagar. Você está armazenando aí todos os atos aí, né? Porque nós vamos produzir as vítimas. Sim, Popão. Nós vamos produzir mais matérias aí, na moral. O Caio, você tem o quê? Tem outro áudio? Eu tenho, Popão. Mais 2 vítimas aqui. Bora. Pop, boa tarde. Minha mãe também foi vítima desse safado, desse cara aí. E ele tem um marido que é funcionário público, o marido dele. Eles alugaram a casa da minha mãe na região da Morada do Ouro. E quando ele tentou aplicar o golpe de não pagar os aluguéis, né? Nós conseguimos tirar ele da casa com mandato de segurança, com mandato de busca de segurança. E outra, ele se passa por pai de santo para ele fazer essas coisas que vocês estão vendo aí, com pessoas idosas, com mulheres que são mães solo, né? E realmente, ele não vale nada, ele não vale o arroz que ele come. Ele é um safado, esse cara aí. Graças a Deus, conseguimos tirar ele a tempo da casa para que a gente não viesse ficar com uma perca maior, né? De reembolso do valor do usufruto dele na casa. Rapaz. Mas ele é um safado, sim. Ô, Rudinei, eu vou para mais uma vítima que se identifica assim. Vítima de golpes que você teria aplicado. Por favor, Varão. Ele é golpista mesmo, meu marido era taxista. E aí fez um monte de corrida para ele. E toda vez no final do dia ele falava que o banco dele estava bloqueado. Toda vez era isso. Ele ficava falando que ia falar pro financeiro dele. Falava um monte de coisa. Inventava um monte de coisa e ficou devendo. E ainda por cima chegou de ameaçar meu marido. Olha, tomara de verdade que a provocação que o Didi fez, e ele tem toda a liberdade para fazer, que a Polícia Civil faça um enfrentamento urgente aí com o Rudinei de Almeida Bispo, porque até aqui são mais de 7 vítimas. Acabou de chegar mais uma. Oxi! Mas eu preciso também voltar naquele assunto do falso advogado.
e que uma das vítimas foi a dona Silvia. Eu vim aqui para perto do painel que fica registrando os zaps. É impressionante a quantidade de vítimas que estão se manifestando aqui. Eu até mandei o zap pro Didio, dizendo aqui, Didio, até aqui são 8 vítimas do falso advogado, pelo menos assim é a notícia, o Rudney de Almeida Bispo. Você tem quantas outras vítimas agora, antes de eu fazer esse Mais intervalo? 2 que eu consegui aqui separar agora, Popó, nesse instante. Por favor. Agora. Pop, ele deu um golpe do meu sobrinho de quase 10 mil reais. Tem prova, tem tudo. Ele é um safado, tem um monte de gente caçando ele, que ele é malandro mesmo. Gente, eu vou sugerir que o Didio faça uma entrevista com o auditório das vítimas. Ué, um auditório. E se preciso for, vou pedir ao Denis aí, a chefia, pra gente pegar uma van e buscar cada um. E colocar no lugar seguro e o Didio oportunizar cada uma das vítimas. Coloca mais um áudio aí. Pop, eu também fui vítima desse Rudney. Ele se passava por pai de santo. Eu era filha de santo dele na época. E ele conseguiu ainda tirar 2 mil reais de mim. E até hoje não me pagou quase nada. Ainda ficou me devendo. Olha, ele cobrava as coisas, um absurdo. Ele ainda não queria que falasse pra mãe de santo. Não, tem 2 áudios. Pra mãe de santo verdadeira, das coisas que ele fazia. Ele queria deixar tudo em off, entendeu? Foi aí que eu desconfiei e contei pra mãe de santo. E aí ele foi expulso do centro. O centro fechou. Por culpa dele. E em nenhum momento nós entramos aqui na religião de ninguém, na prática religiosa. O que nós estamos oportunizando aqui são vítimas do Rudney de Almeida Bispo. Uma das vítimas, a dona Silvia, teve um empréstimo feito e ela disse à nossa reportagem, sem a permissão dela, no valor de 80 mil reais. E desde que a matéria foi ao ar, essa é a dona Silvia, essa senhora que está no vídeo, desde que a matéria foi ao ar, passa de 8 vítimas, além da dona Silvia. Detalhe, Pop, só as vítimas aqui, eu estou mostrando, que decidiram falar. Por exemplo aqui, ó, vou mostrar para você, ó. Pop, ele é um safado, usa espiritualidade para dar golpe nos clientes, filhos de santos, sem contar que ele faz tortura psicológica em suas vítimas, faz ameaça e ele dá golpe sem dó nem piedade. Inúmeras vítimas. Então, ela segue dizendo, inclusive, estou pedindo para enviar mensagens no programa. Exatamente. Faça isso. E se todas as vítimas precisarem de uma assessoria jurídica, eu não tenho problema nenhum em pedir para o meu amigo, que é monstro advogado criminalista, doutor Rodrigo Pouso. E ele, assim, representaria cada uma dessas vítimas aí em desfavor do Rudney de Almeida. Se ele tem acesso a jurídico, um grupo de comunicação desse tamanho também tem, filho. Opa, com certeza. Corre duro pro intervalo e eu volto com mais jornalismo policial comunitário ao vivo. Bora, poetas!